mandou alguém ficar ali, o filho dele, uma coisa. Mas também foi visível a pedra, não sei o que tem essa fé. Não, vai ter que fazer cirurgia. Não, tá precisando de... Vai ter que fazer cirurgia, sim, Antônio. Mas ele agora está medicado, vamos julgar logo para a gente liberar o doutor Antônio. Bom, nós estamos reabrindo a nossa sessão, que havíamos feito uma pequena suspensão. Para a nossa alegria, já está entre nós o nosso colega doutor Antônio Carlos, que, com um pequeno problema de saúde, já contornado e em condições de atuar nos processos em que ele tem participação. Por isso, nós vamos dar continuidade à nossa sessão. Você sabe aí qual que é o advogado escrito aí que você pode tentar ou não? Pode? Sabe? É a Raída que está controlando. Puxa a Raída para cá. Então puxa a Raída lá para você. Pode. Você pregou aí do 8h30, meu? Pegou 8h30? Por que são nós três aqui? Bom, então, sequenciando a sessão, a senhora secretária fará o pregão ainda dos processos pertinentes aos advogados presentes para sustentação oral. Ao pregão. Pauta de 8h30. Doutor Cláudio, desculpa. Já está ali, está tudo bem. Então vamos do doutor Cláudio Augusto. Está ali, ele foi vestir a roupa ali, ó. 32? Do doutor... Não sei, então pregou Pode? outra. Tá. Fala. Isso, pauta de 8h32, processo de número 38 da pauta de 8h32, é de Juiz de Fora. Tá bom. Processo de número 11.340.25 de 2017, processo proveniente da terceira vara do trabalho de Juiz de Fora. Recorrente, Dalmo Domingues Vicente, MRS Logística S.A. e Bradesco Saúde S.A. Recorridos mesmos e Odontoprev S.A. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças e terceiro votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. Para sustentação, a doutora Mariana, direto do foro de Juiz de Fora, pela reclamada recorrente pela MRS. Doutora, conseguiu abrir? 38? Não, né? Então... Vou abrir agora. Abrindo. Está abrindo? Não, tudo bem. 8h32, processo 38. Tudo bem? Eu consulto a ilustre advogada, a doutora Mariana Carnevale, direto de Juiz de Fora, se está nos escutando, nos visualizando. Bom dia, excelência. Estou sim, perfeitamente. Perfeitamente. Bom, como eu não participo desse julgamento, presidi-lo-á a desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Eu transfiro a presidência da doutora Ana Maria com a ilustre advogada presente no foro de Juiz de Fora para a sustentação. Eu dou a palavra à ilustre advogada, doutora Mariana, pelo prazo regimental. Excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes dessa mesa julgadora, a quem eu cumprimento na pessoa da doutora desembargadora presidente, ilustríssimo representante do Ministério Público, senhores servidores e colegas advogados, um bom dia. Eu venho sustentar as razões recursais da MRS Logística, e eu gostaria de destacar aqui no caso presente que se trata de questões de reajustes em plano de saúde de empregado que já foi desligado da empresa, mas teve o seu plano mantido. Restou demonstrado que a MRS não tem responsabilidade pela fixação dos preços das mensalidades dos planos de saúde odontológicos, de modo que ela também não pode ser responsabilizada por um eventual entendimento de abusividade destes valores. Igualmente, ficou demonstrado nos autos que os reajustes ocorrem em estrita observância aos princípios legais e das normas regulamentadoras do tema. Portanto, não restam dúvidas que as condições de custeio dos planos de saúde foram estabelecidas em consonância com o artigo 15, dentre outros, da Lei 9.656. Assim, ao decidir pela inaplicabilidade do reajuste por faixa etária, o juízo de primeiro grau não se atentou ao conjunto probatório constante dos autos. Insta destacar ainda que, após a concessão pela União do transporte
ferroviário de carga MRS, esta, por negociação coletiva, comprometeu a implementar o plano de assistência médica aos seus colaboradores, o que ocorreu em estrita consonância com os acordos coletivos entabulados com a entidade sindical representativa da categoria e que foram devidamente colacionados nos autos. Portanto, ante a observância dos princípios da legalidade e razoabilidade, a MRS requer, com cessa vênia, que seja dado provimento ao recurso ordinário interposto. Devidamente esclarecidos, com a palavra o excelentíssimo relator. Pois não, senhora presidente. A matéria já é conhecida, trata-se de pedido de manutenção das condições do plano de saúde à época em que ainda era empregado da reclamada, e eu estou negando provimento ao recurso, rejeitando a preliminar de incompetência, e destaco que o julgamento conforme assentado na origem. Estou mantendo a sentença pelos seus fundamentos, e vou citar aqui parte dos fundamentos da sentença neste aspecto. Incontroverso que o reajuste baseado na alteração da faixa etária não estava previsto no contrato inicial firmado pela reclamada, já que sequer havia divisão dos usuários sobre este critério, razão pela qual o reajuste não pode ser aplicado ao autor. Isso foi assentado na primeira instância, é o comum desse entendimento. No que se refere às alegações da primeira reclamada, no sentido de que não é responsável pelo reajuste das mensalidades, nota que essa figurou como estipulante das cláusulas vigentes, inclusive os planos relativos aos empregados inativos, portanto, responsável junto às prestadoras de serviços para a saúde por eventuais lesões causadas a estes. O fato de as cobranças terem sido implementadas diretamente pela operadora do plano de saúde não afasta o dever da primeira reclamada de reparar o dano sofrido pelo obreiro, visto que ela participou da entabulação ilícita de condições contratuais diversas para os grupos de trabalhadores, devendo responder solidariamente pelos prejuízos suportados na forma do artigo 942, parágrafo único do Código Civil. Em síntese, senhora presidente, pelos tarados, eu estou mantendo a sentença, inclusive negando provimento também ao recurso do reclamante. É como voto. Analisei também o processo e estou plenamente de acordo. Excelentíssimo terceiro votante? Também de acordo. Bem, então, proclama-se, conforme voto apresentado, devolvo a presidência. Bom, nós estamos cortando a conexão com o Juiz de Fora, cumprimentando a doutora Mariana e todos os servidores aí no nosso foro, desejando a todos um bom dia. Obrigada, excelências. Boa Pois não. Bom dia. Pregão o processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 47 da pauta de 8h32. Processo de número 11.847/38 de 2017. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Cataguases. Recorrentes: Kerma Marinho Benini Andrade e Caixa Econômica Federal. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. Para sustentação, o doutor Kleber, pela reclamante recorrente. Presidindo a desembargadora Ana Maria. Bem, eu vou pedir ao excelentíssimo relator para antecipar o voto. Pois não, senhora presidente. Só um minutinho. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e pela reclamante. Acolho parcialmente a preliminar de incompetência arguída pela reclamada para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a segunda parte do pedido da linha H, da linha N da petição inicial, qual seja o pedido de reflexos das parcelas das contribuições da FUNCEF, para que refletissem nos complementos de aposentadoria, ficando extinto sem resolução do mérito em relação a este pedido. Rejeita a preliminar de negativa de tutela adicional arguída pela reclamante. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para limitar a condenação de horas extras no período imprescrito às horas excedentes a 8ª e a 40ª semanal, não sendo devidas horas extras no período que o reclamante atuou como gerente geral, enquadrado na hipótese do artigo 62, inciso 2º da CLT. As horas extras deferidas deverão ser apuradas com o divisor 220, conforme decisão proferida em incidente de recurso repetitivo. Horas extras, divisor bancários, bancos públicos privados, o IRR. Letra B, excluída a condenação dos reflexos de comissões em APIP e licença-prêmio. Letra C, reconhecer que no período compreendido entre
30 de outubro de 2012 e 11 de novembro de 2012, a jornada do reclamante era de 9 às 18 horas, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta-feira. Dou provimento parcial ao recurso da reclamante para, letra A, reconhecer a interrupção da prescrição em relação aos seguintes pedidos: horas extras excedentes à 8ª e 40ª semanal, adicional de 50% e hora normal, sobre 50% sobre a hora normal, e divisor 200, horas extras pagas e postuladas, pagamento de 1 hora extra, de 1 hora diária como extra, sempre que houve violação do intervalo intra-jornada. Para esses pedidos, deverá ser considerado o marco prescricional de 29 de agosto de 2008. Letra B. Acrescia a condenação às horas extras excedentes à 8ª e 40ª semanal no período compreendido entre 29 de agosto de 2008, marco prescricional, e 16 de dezembro de 2012, exceto nos períodos em que atuou como gerente geral de forma interina, em que esteve enquadrado na hipótese do artigo 62, inciso 2º da CLT. As horas extras deferidas deverão ser apuradas com divisor 220, conforme decisão proferida no incidente de recurso repetitivo, tema 2, bancário, horas extras, divisor, já falei. Letra C. Reconhecer que no período compreendido entre 29 de agosto de 2008 e 29 de outubro de 2012, a jornada do reclamante era de 9 às 18, com 1 hora de intervalo de segunda a sexta-feira. Letra D. Acrescia a condenação ao pagamento de 30 minutos extras anuais em razão da realização do curso na internet, fora da jornada de trabalho, no período de 29 de agosto de 2008, marco prescricional, até 16 de 12 de 2012. Letra E. Determinar que as comissões reconhecidas reflitam no cálculo das horas extras quitadas no período imprescrito, considerando-se como marco prescricional para este pedido 30 de outubro de 2012. Letra F. Determinar como fator de correção monetária a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TRD até 24 de março de 2015 e o IPCAE a partir de 25 de março de 2015. Aspecto ficou... Não, de março de 2015. Letra G. Fixar os honorários assistenciais em 15% sobre o valor líquido apurado em execução de sentença, observando o disposto na OJ 348 da SDI 1, combinado com a tese jurídica prevalecente número 4 deste regional, para fins previdenciários, declara a natureza salarial das parcelas condenatórias ou deferidas, exceção das seguintes parcelas que possuem natureza indenizatória: reflexo em férias, mais um terço, FGTS, multa de 40%. Acresci a condenação o valor de R$20 mil, com custas igualmente acrescidas de R$400 a cargo da reclamada, que com a publicação desse acordo fica estimado para pagamento. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre advogado. Senhora relatora, senhor presidente, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes, a conclusão do voto é extenso e, porém, o que se verifica é que contempla boa parte da pretensão recursal da reclamante nesse caso. Então, aqui, eu gostaria só de chamar a atenção de Vossa Excelência, especialmente para a nossa tese ou argumentação de que são devidas as horas extras além da sexta nesse caso, especialmente por duas razões. Primeiro, dado a existência de norma interna da reclamada, que previu, a reclamante é uma trabalhadora admitida em 89 pela Caixa, então é aquela tese de que há a norma interna da Caixa que trata dessa jornada de 6 horas. Portanto, interpreta que a recorrente, que a alteração dessa jornada de 6 para 8 horas é uma alteração ilícita do contrato de trabalho, portanto, que ela faça jus às horas extras além da sexta hora. Durante todo o período de contrato, especialmente falando, porque isso já foi objeto de condenação na primeira instância, excetuando quando a reclamante exerceu o cargo de gerente geral. E aí é o segundo ponto que eu gostaria de tratar, que nós defendemos que esse cargo exercido pela reclamante não tem possibilidade de enquadrá-lo como sendo 622 da CLT. O que nós tentamos fazer a prova no processo, entendemos que ficou provada, é esses poderes outorgados ou ditos outorgados ao gerente geral da agência, que não pode sozinho, por exemplo, instaurar um processo administrativo. Sozinho, tudo ele depende de
de decisões de superiores a ele. Então, o que se pretende aqui é uma condenação nas horas extras especificamente, além da sexta hora trabalhada, por 2 argumentos diferentes: pelo não exercício da função de confiança ou esse poder de mando do 622 da CLT, e com base também na norma interna da Caixa, que prevê a jornada de 6 horas. Então, é o que se espera. Então, o provimento que se pede é integral do recurso da reclamante e negativa de provimento ao recurso do banco. Pois não, senhor Relator? presidente. A questão já é relativamente conhecida dessa justiça com relação ao enquadramento da reclamante na hipótese do artigo 62.2, no período em que ela exerceu essa função, foi excluída. Agora, em razão dos normativos da Caixa com relação ao período, a jornada de 6 horas para quem exerce cargo de confiança, o acordo é explícito a respeito. Conforme já explicitado acima, quando a análise do recurso da reclamada, é válida a transação efetuada quando a adesão da reclamante ao exudo 2008, não mais fazendo jus à empregada as horas excedentes à sexta, enquanto ocupante de cargo de confiança. Isso aqui é o ocupante de cargo de confiança. Então, eu analiso em cada um desses tópicos o enquadramento dela na hipótese do artigo 62.2, quando ela foi exercer o cargo de gerente geral, e no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. O acordo é explícito a respeito e, como eu já ditei, o dispositivo é longo, e para cada período específico foi deferida as horas extras a partir da 8ª diária e 40ª semanal. É como o voto, manter o voto como proposto. Eu sou o segundo votante, também analisei essa questão, porque em alguns processos eu tenho feito uma análise também dessa questão de 6 horas, 8 horas, essa alteração. Mas para este processo, eu entendi que, tal como o relator, é um voto longo, muito bem fundamentado e me convenceu. Acompanho integralmente, a exceção da questão da contribuições à FUNCEF, que eu fico vencida, aquela matéria. Parece ele também. O voto dele é no sentido. Isso aqui, então. A mesma posição, né? Então, essa matéria os dois ficamos têm a mesma juntos. posição. A anotação seria para outra. Excelentíssimo terceiro votante. Estou de acordo com a ressalva parcial do IPCA a partir de 11/11/2017. Pronto. Então, proclama-se conforme voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Muito obrigado e bom trabalho. Pregão, processo seguinte. Pauta de número 32. Processo de número 11.038.15 de 2017. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Formiga. Recorrente Luciano Lopes e recorrido 32. E recorridos Instal Tecnologia Serviço Limitada, Tecnomonte Montagem Industriais Limitada e Companhia Siderúrgica Nacional. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. Inscrito para sustentar o doutor João Neto, pela reclamada recorrida pela CSN. Doutora Ana, presidindo. Eu vou pedir ao excelentíssimo relator para antecipar o voto. Pois não, senhor presidente. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante a exceção da matéria referente ao pedido de indenização de danos morais. No mérito, nego-lhe provimento. Aguardo o primeiro voto divergente. Excelentíssimo senhor presidente, se não tiver divergência, não irei sustentar. Bem, eu estou de acordo. Excelentíssimo terceiro votante. Também de acordo. Então, proclama-se conforme voto apresentado. Devolvo a presidência. Muito obrigado, bom dia. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 31 da pauta de 8h32. Processo proveniente, processo de número 10.985.40 de 2016.
Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas. Recorrente, José Arnaldo Rocha Maciel. Escreveu depois. Recorrido, Fergobras, Ferrogusa do Brasil Limitada, Siderúrgica Fênix Limitada, Siderúrgica Carbofer Limitada e Siderúrgica Terra Limitada. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. Para sustentação, o doutor Luiz Antônio, pelo reclamante recorrente. Doutora Ana presidindo. Com a palavra, o ilustre advogado. Bom dia, excelências. Vou ser breve. Trata-se de uma demanda com reconhecimento de relação de emprego, onde foi julgado improcedente, né, pelo magistrado ACO. Eu gostaria de ressaltar que a testemunha deixou claro do reclamante que ele contratava funcionários pela e para a reclamada. Eu gostaria que vossas excelências observassem também o item 2.4, que deixa nítida a pessoalidade, ao afirmar que o reclamante, que é hora recorrente, não poderia transferir ou subcontratar os serviços previstos no instrumento. Outro ponto a ser observado na sentença é parte da premissa equivocada de que o reclamante confessou que poderia prestar serviço para outras empresas. Trata-se de um equívoco, já que o reclamante não prestou serviço para outras empresas e não havia cláusula de exclusividade. Restou comprovado que a recorrente trabalhava exclusivamente para o grupo econômico, tendo horários determinados a cumprir, subordinado aos proprietários da empresa, senhor Matheus e Alisson, que era gerente de produção inserido nas atividades fins da época. Evidente que, se o reclamante fosse considerado gerente de produção, não pode, após sua demissão, mudar a nomenclatura de seu cargo, simplesmente com a finalidade de esquivar do reconhecimento da relação de emprego. Aguarda-se, portanto, o provimento do recurso ordinário. Obrigado. Excelentíssimo relator. Pois não, senhor presidente. Eu ouvi atentamente a sustentação oral, mas eu estou negando o provimento ao recurso do reclamante. E a questão foi decidida basicamente em cima do que ele mesmo declarou na audiência, na primeira instância. O depoente, o reclamante, começou a trabalhar na primeira reclamada no início de 2012, sendo que em abril do referido ano firmou o contrato de prestação de serviço em nome de sua empresa, J Consultoria, para gerenciar a parte operacional da empresa. A prestação de serviço era paga mediante notas fiscais. Dava suporte técnico às empresas do grupo econômico da primeira reclamada, Siderpan, Fergobras, Siderúrgica, Terra, Carbofer, e foi 2 vezes na Siderúrgica Fênix, teve lá 2 vezes, se chamava época Rubner, e também pertencente ao grupo econômico. A empresa do depoente move ação de cobrança contra a empresa Siderpan na Justiça Estadual, em razão da prestação de serviço tratado nesses autos. Foi analisado, foi frisado a pessoalidade da tribuna, mas aqui, para nós, com a devida vênia, o aspecto diacrítico decisivo para o reconhecimento da relação de emprego é a subordinação. Subordinação jurídica. Demonstra a inserção do prestador de serviço como empregado. E, no caso, com a devida vênia, no caso, não restou demonstrado. Peço vênia para citar mais uma parte dos fundamentos, conforme bem fundamentado na origem. Outro ponto que autoriza o não reconhecimento do vínculo de emprego é que o reclamante entrou com a ação de cobrança em fato da Siderpan, tendo declarado na petição inicial daquela ação que foi contratado por aquela empresa para prestar serviços de consultoria, gerenciamento operacional relativo ao processo produtivo do alto forno. Como se viu, o reclamante prestou serviço para a empresa Siderpan nos moldes que para a primeira e segunda reclamadas, conforme objeto de contrato de prestação de serviço acima prestação de serviço. Desta forma, não há que se falar em declaração de nulidade dos contratos de prestação de serviço celebrados entre o autor, a primeira e a segunda reclamadas. Eu, com a devida vênia, estou entendendo que não há subordinação e estou mantendo a sentença conforme decidido na origem. É como voto, senhora presidente. Essa matéria de vínculo
vínculo e o trabalho autônomo, ele é realmente difícil. Muito difícil porque fica na zona gris, né? Porque existe o trabalho, existe o serviço prestado. Como que, né? Qual a tipificação desse serviço para os fins do direito de trabalho, que é a situação. Mas o contrato, da forma como foi feito, o depoimento do reclamante também me convenceram no sentido do voto do relator. Eu acompanho, excelentíssimo terceiro votante. De acordo. Então, proclama-se conforme o voto apresentado, devolvo a presidência. Bom dia, doutor. Nós encerramos a Maria Amélia está falando, 43, doutora Maria Amélia. Então, faça o pregão desse processo. Processo de pauta de 832, processo de número 43 da pauta de 832. Processo de número 11.651.57 de 2016. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Montes Claros. Recorrente, Ministério Público do Trabalho. E recorrido, Comercial MCV Limitada. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças, e terceiro votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. O Ministério Público irá se manifestar. Com a palavra, do representante do Ministério Público. Vossa Excelência pode concluir? Pode... Vou pedir o Vossa excelentíssimo Excelência relator. é o relator, né? Pois não, senhor presidente. Por favor. Conheço do recurso de direito interposto pelo autor, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, o Ministério Público. Excelentíssimo senhora presidente, doutor relator, digna turma. Esse caso é muito simples. Trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra uma cerâmica comercial MCV Limitada, Cerâmica Apramigos. O Ministério Público teve procedência de todos os itens pleiteados, que foi NR 24, instalação sanitária, armários individuais, NR 12, medidas de proteção em máquinas e equipamentos, NR 6, fornecimento de EPIs, NR 8, construção no local da prestação de serviço de paredes e cobertura capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries, conseguiu a tutela de urgência. Pois bem, o próprio juiz de primeira instância, na sua fundamentação, ele disse assim: conclui-se, estou lendo, que restaram demonstradas todas as irregularidades apontadas na inicial relacionadas ao meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, reputando-se configurado o ato ilícito, o que impõe o dever de indenizar. No entanto, o meritíssimo juiz, ao arbitrar o dano moral coletivo, o fez no valor ínfimo, ao ver do Ministério Público, de apenas R$20 mil, quando o valor pleiteado foi de R$150 mil. Então, o único pleito recursal do Ministério Público do Trabalho requer a vossas excelências, com todo respeito, seria a majoração do dano moral coletivo, por entender que esse valor seria muito pequeno e o valor não seria didático, pedagógico para todas as irregularidades reconhecidas na sentença por justiça. A palavra, excelentíssimo relator. Senhora presidente, especificamente com relação ao valor do dano, já que não há controvérsia quanto aos demais aspectos, o juiz fixou em R$20 mil devido ao tamanho da empresa, número de trabalhadores atingidos, atendendo a critério de razoabilidade e proporcionalidade. É uma microempresa. Isso, para ela, 20 mil já vai ser terrível. Com a devida vênia, apesar das louváveis razões do Ministério Público, eu estou entendendo como juiz de primeiro grau, que o valor é razoável para aquela circunstância, apesar das várias apurações que foram feitas. Ele atendeu ao critério de proporcionalidade, razoabilidade. Por isso que eu mantenho o voto como proposto.
Eu sou a segunda votante, também analisei principalmente os processos que trabalham com a questão de saúde, né, e de proteção ao meio ambiente de trabalho. Eu vi que a empresa tentou, né, em virtude da fiscalização, se acertar. Realmente ainda tem várias questões a serem melhoradas, mas uma multa mais elevada vai, eu acredito, até prejudicar a empresa no sentido de conseguir que reverta esses valores em prol dos próprios empregados. Então, louvo o trabalho do Ministério Público em todos os aspectos, principalmente lá na fiscalização e agora no trabalho de, né, pontuar essas questões, mas eu também entendo que os R$20 mil atendem, em especial, o princípio pedagógico. Acompanho o relator, excelentíssimo terceiro votante. Estou de acordo. Então, assim se proclama, devolvo a presidência. Nós não temos, pelo menos, advogados presentes, mas vamos julgar aqueles outros que estão inscritos e não compareceram. Pauta de 8h30. Processo de número 5 da pauta de 8h30. Processo de número 10.409/93 de 2018. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares. Agravante, Antônio Lucas Drummond Salmen. E agravados, Farid Salma, Antônio Gomes Salmen, Concreto Mix Engenharia de Concretos Limitada e Sindicatos Trabalhadores nos Transportes Rodoviários do Governador Valadares. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouça. Inscrito para sustentar e não comparecer, o doutor João Braulio, pelo reclamante e agravante. Tanto o doutor João Braulio, que estava inscrito originariamente, como o doutor Cláudio, que depois fez a inscrição, não estão presentes no plenário. Eu vou passar o julgamento. Esse é um processo que veio da 2ª Vara lá de Valadares e o juiz julgou improcedente os embargos de terceiro, que estou conhecendo do recurso aviado pelo autor dos embargos. E, efetivamente, ele quer que se desconstitua a penhora que foi feita no seu veículo. Ficou provado nos autos que ele, na verdade, era, na época, ele era inserido na declaração de renda do pai como dependente do pai. E o pai é o devedor na reclamatória. Então, ele se tipifica na inicial como estudante, ou seja, ele não tinha dinheiro para comprar o carro, dependente na declaração do pai. E o pai comprou um carro para ele. Ele está entrando com embargo de terceiro. Mas é evidente que esse dinheiro desviado da renda do pai para ele vem em desfalque da execução. O pai é o devedor e não pagou e nem apresentou bem livre para poder garantir a execução. O juiz de primeiro grau julgou improcedente os embargos de terceiro e eu estou confirmando a decisão. É assim que eu estou votando. Doutor Sem divergência, presidente. Doutora Ana. Muito interessante, já marquei aqui para minha jurisprudência. A análise muito percussiente. Julgamento unânime, então, nós temos o voto do relator. Prossiga-se. Na pauta de 8h31, o processo de número 34 da pauta de 8h31, processo de número 11.483.05 de 2017, processo proveniente da 37ª... 34. Processo proveniente da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Regiane Aparecida Ribeiro. E recorrido, 3R Construções e Serviços Limitada e Conarte Engenharia e Edificações Limitada. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouça. Segundo votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Inscrito para sustentar e não comparecer, o doutor Caio, pela reclamante recorrente. Doutora Ana, se quiser, conclusão. Eu conheço o recurso ordinário no mérito do provimento parcial para crescer a condenação, o terço constitucional das férias de 2016 e 2017. E ainda, condenar a segunda reclamada como responsável subsidiária pelos termos da demanda. Declaro a natureza indenizatória e mantém o valor da condenação. Gisele? De acordo. Também estou... É o doutor Antônio? Não, é o senhor mesmo. Doutora Gisele. É a doutora Gisele. Doutora Né? Gisele. Eu também estou de acordo, então, julgamento unânime, nós temos o voto da relatora. Seguinte. Processo de número 44 da pauta de 8h32. Processo de número 11.686.68 de 2015. Processo proveniente da 1ª Vara do Trabalho de Contagem. Agravante, Maria Luz de Lima.
e Ibirité Plásticos, Indústrias e Comércios. E agravado, Ana Ferreira de Souza Costa. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. Inscrito para sustentar e não comparecer, o doutor José Gama, pela reclamada agravante, pela Ana, presidindo. Ibirité Plásticos. Com a palavra, o excelentíssimo relator. Conheço do agravo de petição, interposto pela executada Maria Luz Lima, e nego provimento ao apelo. Eu acompanho, excelentíssimo terceiro votante. Proclamo-se, devolvo presidência. Advogados terminaram. Terminados os advogados? Bom, se terminaram os advogados, vamos partir, então, para os blocos pertinentes, para podermos resolver os julgamentos. Primeiro, então... Pauta de 8h30, em que é relatora, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças. Eu tenho poucos processos nessa pauta, minha é de 8h30, mas não visualizei nenhuma divergência. Doutor Antônio... De acordo. De acordo. Pode proclamar o resultado global. Estão julgados nos termos do voto do relator. Pauta de 8h31. Pauta de 8h31, em que é relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças. Segundo votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Exceto no 39, onde tem impedimento da doutora Gisele, participe o doutor Antônio Carlos. Então, vamos julgar o 39, com composição da doutora Ana, essa presidência, e o doutor Antônio Carlos. Alguma divergência? A doutora Ana acha que já acertou o voto. Tudo bem? A divergência que eu tinha apresentado, eu estou retirando, porque ela acertou o voto já. Eu estou de acordo com o voto lançado. Então, julgamento unânime nos termos do voto da relatora. Agora vamos ao restante, com a participação da doutora Ana, doutora Gisele e essa presidenta. A doutora Gisele tem divergências? No 3. No 3, então vamos lá no 3. É a correção monetária. Então, registra aí a posição. Já foi julgado. Já foi julgado. E depois? O 5 já foi julgado. Sim. O 6, doutora Ana. A doutora Ana já aceitou. fez a adaptação, já. né? Então, não O 10, a doutora Gisele. Doutora Gisele, é a Quanto ao correção? IPCA, é a mesma. Correção, IPCA já também. pôs a posição, Já mas fica por colocamos. maioria de também votos, de né? comissões de venda a prazo. Mas é outro. Não, falo só no 10. No 10. No 10 também, doutora? Também tem outra matéria. Então, vai ficar, quanto à correção é quanto a... Comissões. Sobre comissões sobre o valor das vendas a prazo. Vai ficar vencida nesses dois tópicos, tá certo? Tá. Fica por maioria de votos. E depois? Depois eu tenho Essa é só IPCA, 22. 27. 27. Parece que no 22 Esse é. tem? 2 tem. Então, Mas vamos já ver. foi julgado. Já foi julgado. E depois, no 27? 27. Então, coloca Já aquela colocamos. ficou vencida. E depois, em qual? Não mais? Depois no 43. 43? Isso. A mesma coisa, correção. Só Tudo correção. bem. Isso. Então, só isso. No mais, eu posso proclamar o resultado unânime, então, o julgamento. Os demais, com o julgamento unânime, não temos voto da relatora, vencida a doutora Gisele nesses outros processos. Agora, vamos julgar os do doutor Antônio Carlos na pauta De 8h32. A doutora Ana Isso. presidindo. Em que é relatora, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças, e terceiro votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia. Doutora Ana. Tem anotado no Anotação. 10, Anotação do 10. Gisele tem todos anotados É. aqui. A e C. Sobre correção monetária, Correção e monetária. comissões de venda a prazo. Isso. Então, vencida parcialmente a excelentíssima terceiro votante. Doutor Antônio, no 12, é recurso das reclamadas. Nós colocamos o plural aí. Tá. Nós já colocamos. Perfeito. Tá? Depois tem no 15. Só IPCA. Isso. IPCA, então, vencida parcialmente. Depois no 18, a mesma coisa. Então, vencido parcialmente a excelentíssima terceiro votante. O 20 também, a mesma coisa. Mesma situação. E o 30, O 30 é também. Mesma coisa. Mesma Só Então, IPCA. vencida parcialmente. e no 33, IPCAE também. Então, vencida parcialmente a excelentíssima terceiro votante. Então, todos os demais. Depois, 41. Tem um 41. 41. É, Só a IPCA. IPCAE também. Ah, o 41 também. Também. Então, vencida parcialmente a excelentíssima terceiro votante nesses processos em que foram declinados. Os demais, todos à unanimidade, ficam proclamados. Devolvo a presidência. Bom, vamos passar para a nossa pauta física de hoje. Vai jogar o CD, talvez? Vamos passar para a pauta física. Pauta física. Na pauta física, tem um primeiro voto da doutora Ana Maria, que eu participo desse julgamento.
É a doutora Gisele, é segunda votante. Gisele, faça-se o pregão desse processo. Processo de número 1 da pauta, em que é relatora a excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças, segundo votante, excelentíssima juíza Gisele Cássia Vieira Dias Macedo, e terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Doutora Gisele está acompanhando? Sim. Eu também estou acompanhando, então julgamento unânime. Agora, do dois ao 2 em cinco. diante, acho que a doutora Ana Maria que preside todos eles, né? Em que é Até o relator. 5, Isso, doutora Ana 2 ao assumindo a 5. presidência. Também não tem nenhuma divergência. 2, 3, 4 e 5. Estou de acordo. Doutor Gisele? Também de acordo. Proclamo-se devolvo presidência. Nós EDs. temos EDs físicos? Tem. Físicos? Tem. Tudo Da bem. doutora Ana Maria tem um. Doutora Gisele participa, não tem impedimento do senhor. Então, todos de acordo? Julgamento unânime, então. E depois, qual? E depois do doutor Antônio Carlos, preside a doutora Ana Maria. A doutora Gisele participa. Doutora Maria, presidente. Eu estou de acordo. Doutor Gisele? E o 3 Também. é da doutora Gisele, doutor Márcio participa e doutor Antônio Carlos. Alguma divergência? Não, então, julgado, nós temos o voto da doutora Gisele. Agora, nós temos ainda os nossos EDs da pauta eletrônica. Eu tenho, acho que, 13 EDs. 13. Alguma divergência? Todos de Então, acordo. ficam julgados, temos o voto do relator. E depois, A doutora Ana Maria tem 12, sendo que um tem impedimento da doutora Gisele, participa o doutor Antônio Carlos. É o 10.164. então vamos julgar esse primeiro, doutor no caso de acordo, eu de acordo, doutora Ana, então Correto. julgamento unânime. Os Isso. demais, Depois- da doutora Ana Maria, alguma divergência? Não. Não, ficam todos julgados, nós temos o voto dela. Depois, E doutor, depois, o doutor Antônio Carlos. Doutora Ana, Doutor preside. Antônio Carlos tem 8. doutora Ana. Eu estou de acordo com todos. Doutor Gisele? Proclamo-se devolvo presidência. E a Depois doutora da doutora Gisele? Gisele tem 9, sendo que o processo de número, o AED 10.375, participa a doutora Ana Maria preside. Eu sou impedido nisso, impedido, né? é. Você registra para mim, tá? É, E a doutora Ana presidindo esse. Então, eu estou de acordo. Doutor Antônio? Então, proclama-se devolvo presidência. Nos demais